Bom pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender a montar um cercadinho para porquinho da Índia. É uma série de vídeos com diversos tipos de cercado e neste primeiro vídeo nós vamos ver os tipos de conectores, de telas, como devemos proceder à montagem e como realizar a montagem sem tela, todos os cuidados que devemos ter e no fim teremos montado um cercado bem básico só para entender o funcionamento mesmo da montagem no cercado. Mas primeiro eu vou passar um slide com algumas fotos em que vocês podem ter uma inspiração para poder montar o próprio cercado de vocês. Bom pessoal, agora na parte dos tipos de conectores, eu vou começar por esse daqui, que ele é um conector simples X fechado. Ele é em X e ele é fechado embaixo. Esse conector a gente utiliza mais essa parte fechada embaixo e não essa parte do X em cima, pois tem o X aberto também. O X fechado ele é utilizado principalmente no fundo ou para prender alguma tela em cima, em que se prende uma tela aqui, outra aqui e aqui você consegue prender para fazer um telhado ou uma toquinha bem econômica e bem funcional. Então esse é o conector simples em X fechado. O aberto ele não tem essa parte aqui de baixo, ele é somente o X. Agora nós temos um conector simples em L. E esse conector, como ele é bem simples de identificar, ele é utilizado para realizar o travamento das telas em forma de L nas extremidades do cercado. Ele pode ser utilizado tanto para baixo, formar a trava embaixo, ou para formar a trava em cima. Esse daqui também é um conector em L, só que ele é fechado, tendo essa parte aqui de cima, que você pode utilizar ele na lateral do cercado, mas com uma tela aqui em cima para formar a toquinha, se essa toca for formada em um dos cantos do cercado. Esse daqui é o conectivo simples em T fechado. Ele forma aqui um T e a parte de trás é fechado. Você pode utilizar também para colocar telhados ou em laterais. Você utiliza aqui para prender as laterais, sendo que você ainda tem essa parte para poder fazer fechar algum nicho ou então fazer a própria lateral. Bom pessoal, agora continuando, vamos proceder ao planejamento do cercado para a compra de telas e a compra de conectores. No caso, eu vou montar o cercado mais simples possível, que é o cercado do menor tamanho para um único porquinho da Índia. No caso aí, nós temos 80 centímetros por 90 centímetros. Então vamos utilizar 4 telas de 40 centímetros por 30 de altura e vamos utilizar 6 telas de 30 por 30 centímetros. O nosso cercado então vai ter 90 por 80 e 30 de altura. De conectores, em cada uma das 4 extremidades nós precisamos de um conector em L e nos outros pontos de junção nós precisamos de conectores em H. Então teremos 6 conectores em H e 4 em L. Só que nós temos que lembrar que nós estamos aqui na vista superior. Então, além dos que nós temos para prender as telas na parte superior, nós precisamos na parte inferior. Então aqui no nosso caso, como não temos um telhado em cima ou qualquer coisa assim, a gente precisa dobrar a quantidade de conectores. Então serão 12 conectores em H, 8 conectores em L, 4 telas de 40 por 80 e 6 telas de 30 por 30. Esse é o pedido que você faz na loja para conseguir montar o cercado mais simples possível, sem telhados, sem nichos, sem fundos. Então, finalmente, você efetuou a compra dos conectores da tela armada e todos os produtos já chegaram.
você vai iniciar então a montagem do cercado. Para a montagem do cercado, nós vamos precisar de algumas ferramentas. Aqui no caso, um martelo. Esse martelo ele não pode ser igual esse, com a ponta de ferro, de metal. Ele precisa ser um de borracha. Se não for um de borracha, tem uma adaptação que nós podemos fazer. Além do martelo, é bom ter uma ferramenta para segurar as grades, que fica muito mais fácil que segurar com a mão, que fica escapulindo. No caso, eu tenho essa chave aqui, e ela funciona muito bem para poder segurar as grades. Além das grades, no caso, 30 por 30, a grade de 30 por 40 e os conectores, que aqui no caso eu vou usar um H para ilustrar. Se você não tiver um conector, o que você pode utilizar? Você pode utilizar gominha de pão. Você pode utilizar gominha de pão como essa para prender, ou você pode utilizar abraçadeiras plásticas. O melhor mesmo é utilizar o conector, porque o conector deixa tudo muito preso e para transportar o cercado, arrastar ele é bem mais fácil do que ele solto. Mas se você for deixar sempre o cercado na mesma posição, exceto na hora de limpar, não for ficar arrastando nem movimentando, a gominha de pão, a abraçadeira de nylon faz o trabalho. Então, para montar duas telas, como que a gente faz? A gente pega a tela, coloca ela lado a lado, utiliza o conector, coloca primeiro o conector em uma das telas, você empurra até você sentir que ele encaixou com a própria mão. Aqui eu senti que ele encaixou nessa daqui, inclusive ele encaixou aqui a parte de baixo dele, tá bem encaixada. Agora basta você encaixar na outra tela e apertar. O processo de apertar ele é muito ruim sem uma chave. E você pode perceber que mesmo aqui, ó, fazendo força, ele não está totalmente preso. Alguns conectores são muito mais chatos para isso. Então você vem com a chave e simplesmente aperta, faz força, aperta, tá preso. A parte de cima, aqui em cima, é muito complicado em alguns conectores de algumas marcas que realmente é bem difícil de colocar. Para isso, nós vamos utilizar o martelo. Esse martelo ele vai estragar o plástico e o aramado. Então você pega um pano qualquer, reveste o martelo com este pano e prende ele. Pode prender com a própria mão ou utilizar gominhas também de dinheiro, elásticos de dinheiro, para prender. O importante é que essa parte aqui fique fofa. Na verdade, mais fofa do que tá aqui só com um pano. Que fique bem fofa mesmo, como se fosse um martelo de borracha. Basta pegar as grades. É importante deixar ela apertando aqui com a ferramenta. E basta martelar que vai encaixar. Deu uma martelada, vai encaixar. Esse conector está encaixado. Ele está assim porque o de baixo não está encaixado. Agora, utilizando outro conector, um conector em L simples. Encaixa o primeiro, não precisa encaixar perfeitamente. Encaixa o segundo. Olha, esse conector aqui ele é de outra marca, ele é bem mais complicado. E aí você utiliza a ferramenta Pronto, eu já senti na mão mesmo, apertando ali, encaixando. E aqui, aqui dá pra ver, ó, que você percebe que não tá encaixado direito. Então, com o martelo, agora sim dá pra ver que os dois, na própria imagem, dá pra ver que tá tudo encaixado. Inclusive, tá bem apertado, totalmente encaixado. Agora demonstrando outro tipo de conector que você pode prender assim com essa parte de baixo dele, ou você pode prender utilizando a parte de cima. Aqui eu vou mostrar como que se faz uma tenda para o porquinho. Você vai precisar de dois destes, ou um que eu vou mostrar agora, que é o de canto fechado, que vocês já viram no início do vídeo. Este conector, você encaixa o primeiro, encaixou normal, tranquilo. Pega o segundo, encaixa.
Você vê que o segundo ele não encaixou totalmente, nem o primeiro. Aí, quando é assim, você vai utilizando o martelo e a ferramenta de apertar. Pode se fazer intercalado. Deu para perceber quando eu utilizei a ferramenta como que apertou. E aqui está montado este. Para montar a parte de cima, o telhado, eu preciso de uma outra tela. Expandir esse daqui, ó. Aqui nós temos uma de 40, uma de 30. Eu vou expandir o cercado aqui em cima, 40 por 30. Vou expandir o telhado aqui em cima, 40 por 30. Eu preciso de uma tela de 40 por 30. Com a tela de 40 por 30, eu preciso também de um conector, um T fechado aqui em cima. Como que eu vou fazer? Primeiro eu vou instalar o meu T fechado. Aqui vale salientar que vocês veem a grade mexendo, ela não ficando totalmente presa, pois a parte de baixo não está com conector, senão ficaria bem rígido. Vou prender aqui o meu conector. Encaixado o meu conector, esse daqui já está folgado. Eu vou finalmente prender a parte de cima. Aqui no caso você pode virar de cabeça para baixo para prender a tela, ou então virar assim, desta forma, de modo a encaixar a tela aqui frontalmente, você fique mais fácil de martelar. Aqui temos a tela encaixada, basta fazer os mesmos ajustes. Vira lateralmente, utilize o martelo e, claro, também faça uso da ferramenta para apertar. Se não tiver a ferramenta para apertar, vai um pouco de jeito, dedos e martelo, que resolve o seu problema. Aqui basta novamente encaixar um outro conector. Aí depende do formato do cercado para ser esse novo conector. Aqui eu vou utilizar este conector. Encaixa. E aqui nós temos um telhado. E neste telhado você pode colocar um pano e criar uma toca para o seu porquinho da Índia. Esse pano pode, por exemplo, cair até aqui e ter uma entrada. Pessoal, aqui eu estou mostrando como que se faz os nichos para o cercado do porquinho da Índia. Os nichos é como se fosse uma toca, mas ao invés da parte aqui de cima tampada, nós temos a lateral, dividindo realmente alguns nichos. Você pode inclusive adicionar um telhado também ao nicho. Então agora nós temos um nicho aberto e um nicho com telhado. Aqui você cobre tudo de pano, pode inclusive cobrir essa frente, cortando apenas a passagem e vira uma toca, um esconderijo para o porquinho da Índia, extremamente bem mais barato do que poderia ser comprando pronto ou de pano. Sempre lembrando que a toquinha ou esconderijo, ele é obrigatório no cercado. O nicho você pode colocar, por exemplo, se você tiver 2 porquinhos da Índia, em cada nicho você coloca um bebedouro para cada um pote de ração para cada um, uma caminha para cada um individual. O nicho ele é muito utilizado para quem tem mais porquinhos, tipo 5 porquinhos faz 5 nichos, porque ele realmente é muito eficaz na parte de prevenção e extinção de brigas também. Diminui muito a quantidade de briga. Cada um fica no seu canto, individual. Quando eles quiserem ficar juntos, eles podem ficar juntos. Quando quiserem ficar separados, eles ficam separados sem ter contato, sem ver um ao outro. Então é assim que forma um nicho. Aqui agora então nós vamos utilizar os prendedores de pão, que funcionam como abraçadeira de plástico. É bem simples, você precisa de 2 a cada junção. Só passar na diagonal, aperta, gira, deixa para o lado de fora, onde o porquinho não tem acesso, pega um alicate e corta. A abraçadeira de nylon pode cortar com uma tesoura. Faz a mesma coisa na diagonal contrária, só fechar, dá a girada e corta também. Você vai fazer em cima e você também vai fazer embaixo, prendendo as 2 telas que vão ficar firmes. Se você tem alguma dúvida ainda da montagem, na parte de encaixar os conectores, cada conector utilizado, ainda tem a próxima parte do vídeo, onde eu vou realmente montar um cercado
e ele vai ser uma visão mais ampla. Aqui eu fiz a visão mais fechada, justamente para poder ver todos os detalhes de montando, e depois vou fazer montando na visão ampla. Assim, se você tiver alguma dúvida na visão ampla, basta voltar aqui na visão fechada e tirar sua dúvida, que aí fica bem fácil para todo mundo que tem dificuldade de montar o cercado poder entender. Pessoal, agora finalmente então nós vamos iniciar a montagem do cercadinho. O cercadinho que eu vou montar aqui, ele é simples, somente as laterais, sem fundo, sem nicho, sem segundo andar, e ele é um cercadinho de 1,60 por 90. Ou seja, eu tenho aqui as laterais, onde eu tenho em cada lateral separado 4 telas de 30 por 40, e eu tenho aqui onde seria a largura, que eu tenho separado 3 telas de 30 por 30. Aqui seria bem simples, seria simplesmente montar conectores em H ou que tenham alguma junção em H em todas as junções e depois finalizar com o conector em L. O que eu quero dizer quando eu digo que tem uma função em H? Observe este conector, que é um conector em H. Este é um conector em H. Se eu observar este conector, ele tem uma função em H aqui. Eu posso utilizar ele, ele possui uma função em H aqui também. Mesma coisa com esse, uma função em H, outras funções em H, e aí segue, esse aqui é um conector do mesmo tipo do anterior, funções em H. Já observe que esse conector em L não possui função em H. O que isso significa? Que quando você vai comprar seus conectores, você pode comprar, por exemplo, um conector desse tipo, que é generalizado, funciona tanto em L, funciona em H. Eu posso prender ele assim para montar as telas e um segundo andar. Este conector é multifunção. Então, se você quiser, por exemplo, compre conectores multifunção ao invés de comprar conectores separados para cada tipo de junção que você terá. Então aqui eu farei a junção das telas e mostrarei para vocês. Pronto, pessoal, terminada a montagem das 4 laterais. Então, recapitulando, quando você for iniciar a montagem do seu cercado, você separa primeiro as laterais, as telas que vão ser as laterais e os conectores para ligá-las. Independente se tem segundo andar, se tem nicho, ou seja, o que for, você junta as telas, primeiro as laterais. Depois monta o corpo do cercadinho, juntando essas laterais umas às outras com um conector tipo L. Pronto, pessoal, aqui nós temos nosso cercado, 1,60 m de comprimento por 90 centímetros de largura, montado. Vocês podem observar que eu fiz o uso de vários conectores coringas. Conectores coringas são este tipo de conector, em que ele não é feito para aquela função, igual ali eu poderia usar somente um H, mas que ele serve para essa função. Ali eu poderia colocar uma tela fechando o cercado, ou utilizar ali para um fundo. Inclusive, no conector de cima eu utilizei um conector do mesmo tipo, fazendo um coringa. Isso é bom quando você tem vários desses conectores, ao invés do conector simples em H que poderia ser utilizado ali, pois facilita na hora que você quiser fazer alguma modificação no seu cercado, você ter conexões multiuso, ao invés de um conector que simplesmente serve para apenas um fim. Agora nós vamos realizar algumas customizações nesse cercado, que, como dá para vocês verem, já está totalmente montado e já poderia ser utilizado, adicionando os acessórios e a forração. Então, pessoal, a modificação que eu fiz nesse cercado é uma tenda com um nicho. A parte aqui de cima nós temos a tenda e poderia apenas montá-la, e a parte aqui lateral nós temos a divisão de nicho. Eu poderia simplesmente fazer sem a tenda, fazer um nicho, um segundo nicho, e eu formaria 3 separados nichos e poderia colocar tenda em todos, onde cada um eu colocasse uma caminha, um pote de água, no caso de 3 porquinhos, evitando brigas. Mostrar para vocês, aqui nós temos um conector, ali nós temos um outro conector, um terceiro conector, e este daqui da ponta ele é opcional, mas eu resolvi colocar o quarto conector aqui também
nessa ponta. Pessoal, aqui eu vou demonstrar para vocês um esquema de segundo andar que eu não montei, pois o cercado que eu havia montado anteriormente eu vou utilizar para meu porquinho da Índia, e nele eu não terei o segundo andar. Este cercado eu utilizarei para um porquinho só. Aqui então o segundo andar, mostrando o esquema. Eu vou retirar a escada. Infelizmente essa parte do vídeo ela não vai ficar tão estabilizada, mas vai dar para entender. Aqui vocês podem verificar que este conector ele liga nessas telas e vai no lugar deste. Aqui a mesma coisa, este conector vai no lugar deste, este deste e este deste. Aqui eu fiz, só para montar o esquema, eu fiz menor do que o tamanho total do cercado, que ele viria até esta parte final aqui, repetindo o conector desta parte. No caso eu estou montando somente o esquema para vocês. Aqui então ele fecha as laterais, fechou a lateral, 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 lá e lá. E aqui é a parte que fica aberta para se juntar à escada. Um esquema de escada é bem simples. Você monta aquela estrutura, as telas, a lateral. Aqui seria interessante montar mais uma lateral para ficar mais alto aqui. E montado isso, colocado mais conectores, né, para ficar bem preso, você encaixa nessa parte aqui. Para encaixar aqui é simples. Você deve utilizar abraçadeiras plásticas. Não serve a gominha de pão. Serve a abraçadeira plástica por ser mais resistente. O conector, como ele sempre forma ângulos retos, aqui ficaria reto e não formaria rampa. Para formar rampa, tem que ser a abraçadeira plástica. Deixa tudo firme, todos os conectores bem firmes, e você tem a rampa. Lembrando que o segundo andar e a rampa, eles devem ser forrados com um material que seja firme, tipo a polionda, o policarbonato alveolar. Então, pessoal, finalizando o vídeo, esse é o cercado que nós montamos. Nós aprendemos a planejar a montagem do cercado, os conectores, fizemos um telhado, fizemos um nicho e aqui um esboço de segundo andar, que com esse esboço eu tenho certeza que vocês vão conseguir montar sem problemas o segundo andar de vocês. Espero que o vídeo tenha ficado claro. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários ou utilize o nosso grupo parceiro que está na descrição.